Desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar tem desfrutado do status de moeda de referência mundial e os Estados Unidos soube se aproveitar muito bem disso para se tornar a megapotência que é hoje. Mas seu reinado está sendo desafiado. Com a ascensão da China como uma potência econômica global e o surgimento de novas tecnologias financeiras, a posição do dólar como a principal moeda de reserva está sendo questionada e ameaçada. Muitos países têm negociado para tentar derrubar o poder do dólar. Neste vídeo vamos explorar como as novas formas de transações, juntamente com a ascensão do yuan chinês, está afetando o dólar e o que isso pode significar para os Estados Unidos e para a economia global. Será mesmo que estamos testemunhando o fim da hegemonia do dólar? E quais são as consequências disso para a economia americana e global? Vamos descobrir juntos logo após a vinheta. A história da moeda é uma das mais fascinantes da humanidade, pois está diretamente ligada à evolução da sociedade e à forma como as pessoas organizam suas atividades econômicas. Desde a antiguidade, as moedas foram utilizadas como meio de troca, unidade de medida de valor e reserva de valor. Antes de existir a moeda, de fato, a humanidade fazia transações com qualquer tipo de troca, desde o trigo até mesmo o ouro. Esse sistema econômico ficou conhecido como escambo. As primeiras moedas relatadas aparecem na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C. Elas foram feitas de metais preciosos, como o ouro e a prata, e tinham formatos irregulares. Com o passar dos anos, as moedas foram sendo aprimoradas, ganhando formatos e pesos padronizados, o que facilitou o seu uso no comércio. Durante a Idade Média, as moedas continuaram a ser utilizadas, mas a sua emissão ficou a cargo dos reis e das autoridades locais. Com o tempo, surgiram as moedas de papel, que facilitaram ainda mais as transações comerciais. No século XX, com o avanço da tecnologia, as moedas eletrônicas começaram a ganhar espaço, o que revolucionou o mercado financeiro. A primeira forma de moeda eletrônica surgiu na década de 1960, quando os bancos começaram a utilizar sistemas eletrônicos para transferência de fundos entre contas. Hoje em dia, as transações financeiras podem ser feitas de forma rápida e segura graças às novas tecnologias. Porém, ao longo do tempo, uma moeda ganhou tanta força que passou a ser considerada a principal moeda do mundo. Claro que você já sabe de quem estamos falando. O dólar é a principal moeda de reserva internacional e é amplamente aceito em todo o mundo como meio de pagamento. Sua posição como a principal moeda do mundo foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergiram como a principal potência econômica e militar do mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano já havia se tornado a principal moeda de reserva internacional, com as reservas dos bancos centrais estrangeiros sendo compostas principalmente de dólares e ouro. No entanto, a guerra provocou uma mudança na dinâmica global, com a economia dos Estados Unidos crescendo rapidamente enquanto as economias europeias e japonesa estavam em ruínas. Em 1944, representantes de 44 países se reuniram na cidade de Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos, para discutir a criação de um sistema monetário internacional que pudesse promover a estabilidade econômica global. Durante a reunião, os participantes concordaram em criar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é conhecido como BIRD, e também estabeleceram um sistema de taxas de câmbio fixas, com o dólar americano como moeda de referência. O sistema monetário de Bretton Woods durou até 1971, quando os Estados Unidos abandonaram a convertibilidade do dólar em ouro, devido à crescente pressão inflacionária e ao déficit comercial. Isso levou a uma desvalorização do dólar em relação a outras moedas, o que levou a uma série de acordos entre os países membros do FMI para ajustar suas taxas de câmbio em relação ao dólar e evitar flutuações excessivas. Desde então, o dólar se tornou a principal moeda de reserva internacional, com cerca de 2/3 das reservas mundiais sendo compostas por dólares. Ele é amplamente utilizado em transações internacionais, incluindo comércio, finanças e investimentos, e é a moeda em que a maioria das commodities, como petróleo e ouro, é negociada. A posição do dólar como a principal moeda de reserva internacional é reforçada pela força da economia dos Estados Unidos e pela estabilidade política e econômica do país.
Além disso, o dólar sempre foi visto como uma moeda de reserva segura e confiável, em comparação com outras moedas que podem ser mais voláteis e menos previsíveis. Em 2020, o valor das notas e moedas em circulação nos Estados Unidos era de cerca de 2,5 trilhões de dólares, enquanto o valor das reservas internacionais de dólares era cerca de 6,6 trilhões de dólares. Isso mostra a importância contínua do dólar como meio de pagamento e reserva de valor em todo o mundo. No entanto, apesar da predominância do dólar, há sinais de que outras moedas, como o yuan chinês, estão ganhando importância no cenário mundial. A China é agora a segunda maior economia do mundo e tem uma moeda forte e estável. Além disso, o governo chinês, embora muitos analistas não acreditem que o dólar irá perder sua posição como a principal moeda do mundo a curto prazo, é possível que outras moedas ganhem importância nos próximos anos. A crescente importância do yuan chinês é sinal de que o mundo financeiro está mudando e que o dólar pode enfrentar uma maior concorrência no futuro. E já ia esquecendo, você já é inscrito no canal? Não? Então aproveite esse tempinho e se inscreva e ative as notificações. Nos ajude a chegar à marca de 500 mil inscritos. E não esqueça de deixar o seu like. Bom, agora vamos continuar. Nos últimos anos, o yuan chinês tem ganhado importância no cenário mundial e isso tem afetado o valor do dólar americano. O governo chinês tem promovido o uso do yuan em transações internacionais e oferecido incentivos para que empresas e governos estrangeiros utilizem a moeda em vez do dólar. Essa estratégia faz parte dos esforços do governo chinês para aumentar a influência do país no cenário mundial e reduzir sua dependência do dólar. Uma das principais maneiras pelas quais o yuan está afetando o dólar é através da mudança do equilíbrio de poder econômico. A China é agora a segunda maior economia do mundo e sua crescente influência econômica está levando a um aumento na utilização do yuan em transações internacionais. Isso significa que menos transações estão sendo feitas em dólares, o que pode levar a uma redução na demanda pela moeda americana e, portanto, uma queda em seu valor. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia chinesa cresceu uma taxa média anual de 9,6% entre 2000 e 2020, enquanto a economia dos Estados Unidos cresceu uma taxa média anual de 1,6% no mesmo período. Isso significa que a economia chinesa está crescendo mais rápido do que a economia americana e pode eventualmente ultrapassá-la em tamanho. Algumas previsões sugerem que a China poderia ultrapassar os Estados Unidos na economia até 2030, com base em tendências econômicas atuais. Além disso, a China está investindo fortemente em infraestrutura em todo o mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Muitos desses projetos são financiados em yuan, o que significa que a demanda pela moeda está aumentando. Isso pode levar a um aumento do valor do yuan em relação ao dólar, o que pode afetar a competitividade dos produtos americanos no mercado internacional. Desde 2009, com a criação do Bitcoin, a humanidade mudou seu jeito de olhar moedas e, ao longo do tempo, vem mudando ainda mais. O futuro das criptomoedas é incerto, mas há muitos sinais que sugerem que elas podem continuar a crescer em popularidade e eventualmente desafiar o domínio das moedas governamentais, como o dólar americano. Uma das principais razões para isso é que as criptomoedas são descentralizadas e não são controladas por nenhum governo ou instituição financeira central. Isso significa que elas são menos suscetíveis a flutuações econômicas e políticas do que as moedas tradicionais. As criptomoedas também são extremamente seguras e transparentes, o que é um grande atrativo para muitos investidores. A tecnologia blockchain, que é a base das criptomoedas, permite que todas as transações sejam registradas publicamente e de forma imutável, o que torna as transações mais seguras e reduz o risco de fraudes. Além disso, muitos especialistas acreditam que as criptomoedas têm o potencial de revolucionar o sistema financeiro global, permitindo transações internacionais mais rápidas e baratas e reduzindo a necessidade de intermediários financeiros, como bancos e empresas de cartão de crédito. Tudo isso sugere que as criptomoedas têm um futuro promissor, mas também há desafios a serem enfrentados. Uma das maiores preocupações é a falta de regulamentação em torno das criptomoedas, o que pode levar a fraudes e atividades ilegais. Além disso, as criptomoedas são altamente voláteis, o que significa que seus valores podem flutuar muito rapidamente, tornando-as menos atraentes para investidores conservadores.
No entanto, à medida que as criptomoedas se tornam mais populares e sua tecnologia se desenvolve, é possível que elas sejam integradas ao sistema financeiro global de maneiras que não foram previamente imaginadas. Isso pode incluir a criação de moedas digitais emitidas por governos, o que poderia levar a uma mudança no equilíbrio de poder das moedas tradicionais, como o dólar. Já existem sinais de que os governos estão começando a explorar a ideia de criar suas próprias moedas digitais. Por exemplo, a China já lançou um teste de sua própria moeda digital, o Yuan Digital, e outros países como Suécia, Canadá e Reino Unido estão considerando a ideia de criar suas próprias moedas digitais. Mas e você? O que acha? Será que a economia chinesa vai esmagar o dólar? Ou pior, as criptomoedas irão destruir as moedas tradicionais do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Olha como a Tencent está moldando o futuro da indústria e os potenciais impactos disso nesse vídeo que está aparecendo agora para você. Clique nele e nos vemos lá. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.